Nós vamos a Porto Alegre com Guilherme Macalossi, que nos traz notícias muito importantes. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Cláudio Humberto, bom dia, Pedro Campos e a nossa audiência na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Aliás, Cláudio, o deputado Mendonça fez um trabalho de articulação política dentro do Congresso que merece reconhecimento, sem gritaria, diga-se de passagem. Conseguiu construir uma linha de ação que foi muito efetiva e impôs, como você bem pontuou, uma derrota importante para o governo numa área que a educação que tem sido gerida a partir do governo Lula considerava importante. Rever o ensino médio durante o governo Temer, que foi, como você também pontuou aí, alvo de uma ampla discussão que precedeu, aliás, aquela administração. Quanto à reforma previdenciária, que foi aprovada em 2019, daí no início do governo Bolsonaro, ela está agora sob risco. E é importante a gente destacar o impacto fiscal possível disso, a partir de uma decisão que parte do Supremo Tribunal Federal. O risco da mudança da perspectiva da reforma previdenciária é de que seja imposto aos cofres públicos um ônus de quase R$500 bilhão, mais precisamente 497 bilhões. Isso porque são 15 ações que questionam pontos fundamentais da reforma. Essa reforma, que foi aprovada no primeiro ano de Bolsonaro, ela já vinha também como a reforma do ensino médio sendo discutida há muitos anos, especialmente no governo Temer. Aliás, no governo Temer ela quase foi aprovada, só não foi por conta do episódio Wesley Batista. Felizmente, construiu-se, entretanto, um consenso político e a reforma foi aprovada com uma votação expressiva na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Depois promulgada, passou a valer. E foi uma das grandes conquistas recentes para as contas públicas, considerando que existe uma realidade, inclusive social. O nosso bônus demográfico acabou. Nós estamos observando uma mudança no comportamento da sociedade e na sua composição etária. E nós estamos tratando de um assunto que é essencialmente matemático. Ele não deveria ser visto como um assunto ideológico, mas foi ideologizado. Setores ligados à esquerda contestam a reforma previdenciária, e contestam inclusive a ciência por detrás dos números, negam o déficit que é facilmente comprovável e que impõe, inclusive, uma problemática para a saúde e outros serviços essenciais. 497 bilhões podem ser gerados de custo se o Supremo Tribunal Federal rever os itens que estão sendo questionados. Um deles, o mais importante, aliás, foi questionado pela AJUF, a Associação dos Juízes Federais, tão logo a reforma previdenciária foi aprovada em 2019. É da alíquota progressiva sobre as contribuições. Na medida em que o servidor ganha mais, contribui mais. E é algo que está espelhado, aliás, no imposto de renda. Você ganha mais, você paga mais. E aqui está se querendo voltar à sistemática de uma alíquota universal de 11%. Portanto, aqueles que ganham mais vão pagar tanto quanto aqueles que ganham menos. Isso, obviamente, gera uma distorção que é contábil. E isso vai comprometer o resultado da reforma da Previdência. E apenas este item, dos 15 que são questionados, pode representar um custo de 300 bilhões de reais. São sindicatos disfarçados de associações, já que certas categorias não podem se sindicalizar, mas que exercem um lobby poderoso, inclusive dentro do Poder Judiciário. Pedro, Cláudio, ouvintes e telespectadores, a necessidade de responsabilidade fiscal é um compromisso de todos os poderes. Do Executivo, que é cobrado para cumprir as regras, como, por exemplo, o arcabouço fiscal,
do Legislativo, quando cria legislações que geram despesa sem estabelecer uma linha de financiamento, ou mesmo quando executam o orçamento sem abrir mão de nenhum tostão em emendas, e também do Judiciário, principalmente quando este tem de se pautar pela autocontenção. Se o Supremo Tribunal Federal rever estes itens da reforma previdenciária, ele estará jogando no lixo um texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional com ampla maioria e depois apoiado pelo Executivo e sancionado, o que infelizmente pode levar as contas públicas do Brasil a uma situação de piora ainda mais dramática. De volta com o Pedro Campos.